pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Testa e faço a edição desta noite do GP às 10. Bom, se vocês acompanham essa sessão do Grande Prêmio com frequência, vocês devem ter ouvido o Felipe Noronha comentando outro dia sobre como é difícil encontrar assunto para os vídeos de quarta-feira, já que já passou um tempo da corrida, ainda falta um bocado para a corrida que vem a seguir, e aí isso fica muito pior num fim de semana onde a gente não teve corrida nenhuma por conta do feriado de Páscoa. Bom, felizmente o Vitor Martins me permitiu fugir um pouco do assunto e hoje a gente vai falar de literatura. Não é bem o que vocês estão pensando, né? Eu não vou falar sobre livros esquisitos, vou falar sobre livros relacionados ao esporte a motor. Eu fiz uma listinha dos meus 5 preferidos, mas eu separei alguns outros que eu tenho aqui em casa pra gente poder debater. Eu quero depois que vocês deixem nos comentários os livros relacionados ao esporte a motor que vocês mais gostam, aqueles que vocês leram. Pode dizer se vocês não gostaram também. Quando eu era criança eu não gostava de ler, hoje eu não posso entrar em livraria que eu saio carregando tudo. Então é provável que vocês me deem bastante assunto pros próximos meses e tudo mais. Mas eu quero saber de tudo, então deixa aqui nos comentários. Bom, o primeiro livro que eu separei é esse aqui, Faróis de Milha, que conta a história da equipe brasileira, que foi a primeira equipe brasileira, né, a ir pro pódio do Rally Dakar. Ele foi escrito pela Leilani Neubert, que é jornalista, participou daquela expedição ao lado do André Azevedo e do Thomas, que é um tcheco. Ele era motorista do caminhão. É um livro bem tranquilo de ler, porque ele é bastante ilustrado, tem letras grandes e tudo mais. Então eu li em 1 hora, mais ou menos. É bem tranquilo, conta a história, os desafios que eles passaram. Pra quem não lembra dessa história, a gente publicou em janeiro, quando fez o aniversário de 20 anos dessa conquista. Tá lá no Grande Prêmio, a gente conversou com a Leilani, conversou com o André. Então a gente relembrou um pouquinho essas histórias deles. Tá tudo lá bonitinho no Grande Prêmio, quem quiser ler, é uma história super bacana, né? A Leilani meio que caiu de paraquedas no Dakar, foi convidada pra cobrir, aceitou o desafio, não fazia ideia de pra onde estava indo. Era na época que o Dakar ainda era, né, na África e tudo mais, então foram alguns dias difíceis ali dessa expedição, mas é um livro bem legal. Esse daqui eu comprei num sebo, não é tão fácil de achar, mas eu comprei num sebo online. Se você procurar no Google você vai encontrar onde comprar o seu. Não é um livro caro também, é legal de ler. Esse daqui é um livro espanhol, eu comprei fora do país, né, entregaram aqui, não foi tão difícil, fácil de comprar. É do Melat Hércules, que é um jornalista do Diário Espanhol AS. É um livro muito legal porque ele conta dos bastidores, das corridas, das coberturas dele. E aí o que ele tem de legal? O prólogo é do Valentino Rossi e o epílogo é do Marc Marques. E ele tem uma coisa super legal, que pro meu lado, jornalista, eu acho bem incrível, e acho que todo piloto, assessor de imprensa, chefe de equipe deveria ler, especialmente essa parte que o Marc Marques fala, porque ele conta que o Emilio Zamora, que é o mentor da carreira dele, sempre disse pra ele que quando ele falava com um jornalista, não era com o jornalista que ele tava falando, ele tava falando com o destinatário dessa informação, né? Que é o leitor, o cara que vê pela TV, o cara que ouve pelo rádio. Então o que ele tinha que saber que era pra essas pessoas que ele tava falando, não pra um jornalista especial, por mais que a gente seja o que tá ali no meio de campo. É uma leitura super legal, também é um livro facinho, tem algumas histórias, se vocês acompanham a cobertura do Mundial de Moto, né, especialmente as coletivas, vocês já devem ter visto o Melo aparecer, é esse cara aqui, que tá junto com o Lorenzo e Valentino Rossi. Esse dia aqui era final de Copa do Mundo, e aí ele fez os dois posarem com as camisas de Itália, Espanha. Era numa época que eles não se davam bem e tal, então ele conta essa história também. É um livro super divertido, bacana também de ler. O outro é este aqui, Marc Marques, Los Sonhos se Cumplem. É um livro legal porque ele conta a história do primeiro título do Marx, né? Esse também é um livro espanhol, é um livro bastante ilustrado. Esse livro aqui eu ganhei da editora espanhola, mas eu sei que tem a venda aqui no Brasil, mas ele tá num preço terrível, é muito caro. Então talvez tenha que procurar outras formas de ler, mas é um livro muito legal porque conta a história do primeiro título mesmo, né? Daquele título inesperado de 2013, onde ele era só um estreante, e aí chegou surpreendendo todo mundo. Como vocês podem ver, o Marx autografou em uma das vezes que ele veio pro Brasil. Então, é aqui guardadinho como um dos meus favoritos. Outro que eu gosto bastante é esse aqui, porque é a autobiografia do Valentino, né? Como vocês sabem, eu adoro MotoGP, então acho que era um livro que não podia faltar. Tanto não podia faltar que eu tenho um número um pouco excessivo do mesmo livro. Esse daqui foi o primeiro que eu comprei, eu achei numa livraria na Avenida Paulista. Ele tá em inglês, e aí quando o Valentino veio pro Brasil, ele autografou, mas é uma caneta de tecido, então tá saindo, ele foi pra um saquinho e eu não tinha terminado de ler, nunca mais mexi. E aí eu comprei o livro em espanhol, na mesma livraria também na Avenida Paulista, pra poder terminar de ler. E aí depois eu ganhei o livro em italiano, do autor Enrico Borghi, porque eu trabalhei com o Enrico depois, vocês vão entender porquê, que é o assunto do próximo livro. Mas é uma história, claro, né, a história da carreira do Valentino, tem algumas fotos da infância e tudo mais. Hoje ele está desatualizado, porque ele foi escrito muito cedo, né, muito cedo na carreira do Valentino,
não faz parte dessa história os anos de Ducati, por exemplo, essa volta pra Yamaha, não tem... Essa parte não conta nessa biografia, né? A gente precisa esperar que ele faça uma nova pra poder contar a história inteira da carreira. Mas, como todo fã da MotoGP, é um livro daqueles que a gente tem que ler. Agora, esse aqui tá na primeira posição do meu top 5, porque eu tenho envolvimento direto no fato desse livro ser publicado no Brasil. Essa história começou assim: no dia que eu comprei este livro aqui, eu fiquei curiosa pra saber por que nunca tinham publicado o livro do Valentino Rossi no Brasil, né? O cara é o maior expoente da MotoGP, a gente vê pelos números do Grande Prêmio quantas pessoas gostam do Valentino. Então eu achei esquisito que não tivesse esse livro. Decidi mandar um e-mail pro Enrico Borg. Eu já sabia da existência desse livro aqui, que em italiano chama Il Capolavoro. E aí eu mandei um e-mail pro Borg perguntando se nunca tinham traduzido a biografia para o Brasil e se esse livro seria publicado aqui. O Borg me respondeu que a biografia tinha sido traduzida para o português para ser publicada em Portugal e que esse aqui ainda não tinha. E aí eles nem me conheciam, ele simplesmente perguntou se eu queria fazer. Nunca tinha trabalhado nesse meio na vida, não fazia ideia do que eu tinha que fazer, mas eu me empenhei em encontrar uma editora, que foi a editora Gaia, e aí eles publicaram, eu traduzi o livro, então eu tenho tudo a ver com a publicação dele aqui, porque foi um empenho meu. A edição brasileira é diferente das edições que tem fora, claro. As orelhas do livro tem um texto assinado pelo Alex Barros. Na época que ele foi publicado, ele foi mais especial ainda, porque ele foi o primeiro dos livros a contar com uma parte onde contava a história do porquê ele saiu da Ducati, né? De como foi essa aventura da Ducati. Esse livro, ele retrata os 7 primeiros anos do Valentino com a Yamaha, então ele conta como foi a mudança da Honda, como é que a Yamaha negociou, como é que eles convenceram. A negociação foi bem diferentona, e aí ele traz os principais personagens daquilo, né? Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui tem o Masao Furuzawa junto com o Valentino. O Masao é considerado o pai da M1, né, da M1 bem sucedida dos primeiros anos ali com o Valentino. Ele era o engenheiro responsável que comandava ali o departamento de pesquisa e desenvolvimento da Yamaha. Ele conta essa história junto com o Jeremy Burgess, que era o mecânico-chefe do Valentino, e com o David Brivio, que hoje é chefe da Suzuki, mas que era o chefe na Yamaha nos anos em que o Valentino esteve lá na primeira vez. E que foi o cara que teve a ideia de levar o Valentino, foi o David Brivio que convenceu as pessoas de que a Yamaha precisava de Valentino Rossi. A negociação teve várias idas e vindas, é muito legal. Se a gente ignorar a parte que eu participei efetivamente da existência desse livro no Brasil, é uma história muito legal. A história dele com a Yamaha, acho que todo mundo já sabe, né, o quão bem sucedida é, os números impressionantes, o carinho que ele tem por essa moto. Mas esse aqui é especial por contar do ponto de vista dos outros personagens, né? O pós-fácil é assinado pelo Valentino mesmo, e aí ele fala da história de amor dele com a Yamaha, ele conta o porquê ele decidiu sair e tudo mais. Quando eu li a primeira vez eu chorei porque eu achei bonitinho. Tem o Carmelo Espeleta também escreve aqui falando que da impressão que ele teve, né, de quando foi encarar esse primeiro desafio, quando o Rossi foi assumir esse primeiro desafio de trocar a Honda, que era a moto dominante da época, por uma Yamaha que na época era uma moto mais fraca, era uma moto que tinha um desempenho mais regular e tudo mais. Então, esse aqui, super indico, super recomendo. Esse daqui, Yesterday Today, do Michael Scott, ele conta um pouco da história mesmo, né? Ele é bastante ilustrado, tem coisas antigas dos estilos de vida da época, das motos da época. Ele é bem diferente, tem um conteúdo bem amplo e tudo mais. Esse aqui tá em inglês. Eu comprei aqui no Brasil, pela internet, né? Dá pra comprar eu não sei se eu posso falar o nome, mas eu comprei na Amazon, então tudo bem. Esse daqui é um livro legal pra quem gosta de estudar, porque ele tem muitas curiosidades, né? Ele tem, tipo, explicação de motor e tudo mais. É bom pra quem quiser estudar. Enciclopédia da Moto, da editora Globo Estilo. Esse daqui também é bom pra quem quiser estudar. Na verdade são dois. Eu tenho Honda e Ducati. Da Ducati, como vocês podem ver, tá cheio de marcações, porque às vezes ele é bem bom pra estudar. Esse livro aqui só tem um problema, porque ele é de português de Portugal. E aí quando eu comprei primeiro da Honda, depois eu ganhei esse daqui do Vitor Fazio, no Amigo Secreto do Grande Prêmio. Mas ele não vem com um alerta de que não é o nosso português. E aí quando eu comecei a ler, tinha umas coisas que eu não fazia ideia do que era. E eu falei, gente, de onde saiu esse negócio? E aí só depois que eu fui perceber que não era o português nosso, era o português de Portugal. Mas de qualquer forma é um livro legal porque ele conta a história das montadoras e tal. E é bacana de conhecer, né? A biografia do Hélio Castro Neves também é da editora Gaia, que é a mesma editora que publicou o livro do Valentino. Outra coisa legal de ler. Esse daqui é um clássico, imagino que a maioria das pessoas deve conhecer. A biografia do Ayrton Senna, do Ernesto Rodrigues. É um livro bem grande também, trabalhoso, né? Dá mais trabalho pra ler. Mas eu imagino que, como o Senna é um personagem tão importante da história do nosso esporte, esse deve ser o mais conhecido de todos. Esse aqui é o livro do chefe, né? Claro. O livro do chefe é muito legal. O Boto do Reno é o primeiro que ele escreveu. São as histórias dele viajando pelo mundo. Então tem histórias de várias corridas de coberturas dele na Fórmula 1.
O meu trecho preferido é quando ele fala do nascimento do primeiro filho dele, é muito legal. Eu li esse livro na época que eu trabalhava muito longe de casa e eu perdia 4 horas do meu dia indo e vindo, e eu li o livro num ônibus, num dia só, então é também um livro fácil de ler, muito divertido. O último eu deixei pro final porque é uma história boa. Se vocês ouviram o Padocast do dia que a gente fez a eleição ao melhor piloto de motos de todos os tempos, a gente falou sobre esse livro, que é o livro do Lemir Martins, Histórias, Lendas e Mistérios Loucuras da Fórmula 1. Esse livro aqui ele é um pouco polêmico, porque ele tem uma história que não é verdadeira. Eu comprei esse livro pra estudar, porque quando o Grande Prêmio, não sei se vocês sabem, tem um processo seletivo que chama o Grande Estagiário, e esse processo tinha uma prova, que era uma prova de conhecimentos gerais, e aí quando eu queria trabalhar no Grande Prêmio eu não conhecia muitas dessas coisas que eles perguntavam nas provas, então quando eu comecei no processo, acho que era a segunda vez que eu tava fazendo, eu decidi comprar alguns livros pra poder estudar e tudo mais. E aí eu comprei esse livro. E aí ele fala nesse livro... É uma história do GP da Áustria de 2002, da ordem da Ferrari pra deixar o Barrichello passar. E aí nessa edição que eu tenho aqui em casa, ele fala que o Rubinho foi chantageado pela Ferrari, que ameaçaram o cachorrinho. Bom, por hoje é isso. Esses são alguns dos livros que eu tenho aqui em casa, alguns dos meus preferidos. Espero que vocês tenham gostado das dicas, que vocês gostem de ler os livros. Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários as dicas de vocês, porque eu quero saber de tudo. Me conta o que é legal, o que não é legal. Porque como eu falei, eu gosto muito de ler, então eu tô sempre procurando coisa nova pra ler. Por hoje é isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar todas essas coisas que tem pra fazer aí. E a gente se vê numa próxima. Valeu!